eu juro solenemente não fazer nada de bom, arrebenta esse like se você puder, já deixa o like. Hoje nós vamos falar de todas as polêmicas que vêm rodeando a série Harry Potter há muitos anos. Talvez nesse momento você esteja se perguntando que polêmicas. É normal você falar isso, tem muito fã de Harry Potter que me acompanha há muitos anos, tem fã de Harry Potter que me cobra, que quer que eu fale sobre tudo o que está acontecendo, porque é o que eu venho feito há muitos anos nesse canal. A gente passou por muita coisa junto aqui, a gente passou pelo anúncio de Animais Fantásticos, a gente passou por Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, muita coisa aconteceu. E seria errado da minha parte não estar aqui agora, falando com vocês, sendo sincero com vocês, porque eu acho que o Observatório Potter é um canal da série Harry Potter, é um canal que sempre falou sobre tudo e não é agora que eu não estarei aqui. Como nós podemos começar um episódio de hoje que vai falar de polêmicas de Harry Potter e ao mesmo tempo eu sou esse cara aqui que vocês conhecem bem, que ama esse universo mais do que tudo, que sempre viu a J.K. Rowling como a sua autora preferida da vida, a intocável, aquela pessoa que nunca errar. Então vocês entendem a minha dificuldade em gravar esse episódio, obviamente. A gente que cresceu com Harry Potter, os filmes no cinema, os livros sendo lançados desde 2001 até 2011, os livros de 2007, a gente cresceu com o fandom, com os fãs todos em harmonia. Obviamente tinha aquela discussão de chip, aquela discussão se o Snape é herói ou vilão, todas essas discussões que até hoje aparecem por aí. Mas e quando as discussões elas começam a ficar mais sérias? Quando as discussões elas saem daquelas páginas da literatura que a gente tanto ama e vêm para o nosso mundo real, como nós devemos agir? É uma pergunta que eu tenho me feito com frequência e eu acredito que eu vou continuar fazendo. A série de filmes de Harry Potter acabou em 2011 e logo 2 anos depois, Animais Fantásticos foi anunciado e eu lembro exatamente do vídeo que eu gravei gritando com o cachecol na cabeça sobre essa franquia. A franquia foi anunciada primeiramente como um filme, depois ela foi anunciada como uma trilogia. Em 2016, no ano do lançamento do filme, foram confirmados 5 filmes, seriam 5 ao total. E nesse mesmo ano, 2016, a gente teve a grande notícia que uma 8ª história de Harry Potter iria acontecer e iria para o teatro, Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Os fãs de Harry Potter estavam alucinados, até então a gente não conhecia a história do 8º livro e a gente tinha um anúncio de um novo filme do universo, tudo estava mil maravilhas. A autora J.K. Rowling ela estava sempre, como ela sempre esteve desde 2013, 2014, muito ativa no seu Twitter nesses anos, comentando sobre Animais Fantásticos, falando, respondendo perguntas de fãs, ela estava ali interagindo, como ela sempre fez. Ali na metade de 2016 nós tivemos a confirmação do elenco da peça de Harry Potter e a Criança Amaldiçoada e para surpresa de muitos fãs e também do público geral, a atriz que foi selecionada para fazer a Hermione Granger na peça era negra. A própria autora J.K. Rowling se pronunciou, ela falou que amava o fato da Hermione ser negra na peça e que não lembrava de ter escrito qual era a cor da Hermione nos livros. A partir daí rolou um pouco de chateação com a autora J.K. Rowling. Eu acredito que muitas pessoas começaram aquele velho questionamento: se isso aconteceu agora, por que não esteve nos livros de Harry Potter? Por que você não pensou na hora que você trouxe para os livros? Então esse assunto surgiu à tona. Em julho de 2016, a peça Harry Potter e a Criança Amaldiçoada estreou nos teatros e a história dela basicamente vazou para todo mundo ver. E foi nesse momento, eu acredito, que muita coisa começou a desandar, porque muitos fãs de Harry Potter, pela primeira vez, eu acredito, não gostaram de uma história da série. Nesse momento você deve estar pensando: ah, Diego, gostei. Tudo bem, você gostou, eu também gostei, achei divertido, mas teve muito fã que não gostou, isso é um fato. E ninguém nega o fato da peça em si ser maravilhosa. Eu já vi 2 vezes a peça, eu acho ela incrível, os efeitos especiais maravilhosos, mas os fãs não gostaram muito da história e chegaram a chamar até de fanfic mal escrita. Em novembro de 2016, Animais Fantásticos e Onde Habitam iria estrear e também nós tivemos o anúncio que Johnny Depp seria o Grindelwald em Animais Fantásticos, na franquia como um todo. Na época, lá em 2016, o ator estava sendo acusado de violência doméstica pela sua ex-esposa Amber Heard. A questão do Johnny Depp ela foi se intensificando até que a própria autora J.K. Rowling ela fez um pronunciamento, estando ao lado do ator e falando que ela estava contente com a presença do Johnny Depp no elenco e que ele iria continuar. Independente de ser culpado ou inocente, nós estamos falando aqui dos fatos, do que aconteceu e das coisas que motivaram o fandom de Harry Potter a se afastar um pouco da série. Em 2017 também começou uma onda de J.K. Rowling revela, J.K. Rowling revela, J.K. Rowling revela, várias notícias sobre coisas que a autora revelava no seu Twitter ou às vezes em textos escritos para o Pottermore. Aí todo mundo ficava com aquela falsa sensação que ela revelava coisas, que ela alterava coisas da série todo dia no seu Twitter e muita gente não gostava muito disso. Muita gente falava: poxa,
Ela fica fazendo retcon na série, poxa, ela podia escrever um novo livro onde ela pudesse acrescentar todas essas coisas, ou ela poderia ter colocado nos 7 livros ao invés de ir jogando no seu Twitter. Eu não estou falando de todos os fãs em geral, tá, gente? Eu estou falando de alguns e é bom a gente ouvir esses alguns porque a gente tem que entender por que eles ficaram chateados e respeitar isso também. O ano de 2018 chegou e com ele o lançamento do segundo filme da franquia Animais Fantásticos, Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald. O filme estreou nos cinemas e ele foi o filme que teve pior bilheteria de todos os filmes do Wizarding World, do universo bruxo, do mundo bruxo de Harry Potter, né? Ele teve 600 e algumas coisas milhões e isso faria ele menor que Prisioneiro de Azkaban, ou seja, dos 10 filmes lançados do universo de Harry Potter até agora, ele foi o pior de todos. E não o pior apenas na questão de bilheteria, ele também foi o pior na questão de críticas. Muitos fãs, obviamente, não gostaram da história, a crítica especializada não gostou em nada da história, achou o roteiro confuso, muitos personagens, muita coisa errada. O primeiro baque do universo cinematográfico para os fãs da série também, e eu acredito que para todos os envolvidos no geral. Ninguém estava acostumado a ver a série Harry Potter sendo tão mal falada, pelo menos aquele universo. Então ver um filme que foi tão mal de crítica e assim não teve uma bilheteria que eles esperavam que tivesse, obviamente isso abala também. Outra polêmica que ficou bem conhecida na época do segundo filme foi que os diretores e o produtor iam esconder a homossexualidade do Dumbledore nesse segundo filme. A entrevista foi dada pelo diretor David Yates e eu lembro que na época a galera foi atacar em peso a autora J.K. Rowling. Ela falou, vocês estão me xingando por uma entrevista que eu não dei, por algo que eu não falei e por uma franquia que só teve 2 filmes lançados até agora de 5. Mas eu lembro que na época a gente tinha toda aquela questão de várias mídias divulgando essa notícia de uma forma, eles falando que ia esconder real, falando que foi a autora que revelou e não o diretor, que na verdade ele que deu a entrevista. Então rolou muito, como nós podemos dizer, clickbait em relação a esse tipo de notícia. Agora passando a Animais Fantásticos 2, as críticas negativas, toda essa questão do Dumbledore, da orientação sexual do Dumbledore, do Grindelwald, vamos para Animais Fantásticos 3 e também todas as questões da J.K. Rowling e também da comunidade trans. Começando com Animais Fantásticos 3, que já foi adiado, primeiras filmagens foram adiadas, depois o filme seria lançado em 2020, depois foi para 2021, agora a gente nem sabe se vai ter com a pandemia, pode ser para 2022, tudo isso ele foi meio que afastando um pouco dos fãs, todas as notícias começaram a ficar meio esquisitas, será que esse filme vai ser lançado ou não vai? A gente teve outra polêmica, dessa vez envolvendo o ator Ezra Miller, que a gente nem sabe o que aconteceu naquele lugar, mas a gente tem um vídeo dele enforcando uma fã e ele jogando ela no chão, tudo muito mal explicado, não teve comunicado oficial nem do ator, nem de ninguém, então ficou muito jogado isso aí. Aí você junta a chateação dos fãs com o adiamento, com tudo dos tweets, das notícias, do Ezra Miller, do Johnny Depp, da criança amaldiçoada, você junta tudo isso, você pega numa bola e ainda joga todas as polêmicas atuais. Agora nós temos a questão mais polêmica de todas, que é a questão que até atores de Harry Potter precisaram se pronunciar, atores de Animais Fantásticos, que foram os tweets da J.K. Rowling relacionados à comunidade trans. Ah, Diego, eu acho que ela tá certa, Diego, eu acho que ela tá errada, Diego, eu estou exagerando, Diego... Calma lá, gente. A gente tá aqui hoje para ouvir, para absorver e para entender, principalmente informar. A gente não tem que chegar e falar ela tá certa, ela tá errada, a gente tem que chegar e ouvir as pessoas que estão chateadas. Eu acredito que isso é muito importante em qualquer debate que seja, você ouvir os lados, ouvir as pessoas que estão chateadas, absorver o motivo delas estarem chateadas, porque sim, elas estão chateadas por algum motivo. Imagina pra mim, eu acho que não apenas pra mim, mas pra tantos fãs de Harry Potter, ninguém gosta, gente. A real é que ninguém gosta de ver uma autora que a gente sempre falou, né? Uma autora que sem defeitos, chamava de rainha, autoras, ninguém gosta de ver ela sendo atacada ali, xingada, dia sim, dia não na internet. Isso é um fato. O fato é, isso chegou muito longe, galera. Isso chegou, virou polêmica no Twitter, saiu em todos os jornais, saiu em revistas, atores de Harry Potter se pronunciaram, atores de Animais Fantásticos, então isso chegou muito longe. Não adianta eu chegar aqui nesse canal e falar, olha gente, tá tudo bem, nada aconteceu. Não adianta. Aconteceu. Agora o que isso vai mudar no universo de Harry Potter, os livros, o que isso vai mudar os filmes, os próximos filmes de Animais Fantásticos, os próximos planejamentos da série, aí é que a gente tem que analisar. Muita gente me pergunta, Diego, você acha que isso vai atingir todas essas polêmicas, Harry Potter vai sobreviver? Eu fico muito, obviamente, como todo mundo, muito chateado com toda essa situação, eu não quero que a série Harry Potter acabe, eu não quero nada disso, obviamente. Numa situação em que várias pessoas se machucam, numa situação que vozes não são ouvidas, eu acredito que a gente tem que ver que a gente não pode escolher um lado aqui, galera. Eu amaria vir aqui e falar, nossa, J.K. Rowling, rainha sem defeitos, mas calma lá, né, gente? Se tem tanta gente falando mal, se tem tanta pessoa chateada, eu não posso vir aqui e falar isso. Agora, sobre a série Harry Potter sobreviver, a realidade é, a série Harry Potter de 7 livros e os 8 filmes
filmes, eles mudaram a vida de muita gente. Essa gratidão que os fãs de Harry Potter carregam com os livros, com os filmes, eu acredito que ela não será atingida. Os livros de Harry Potter nos ensinaram mensagens que fazem os fãs atualmente usarem essas mesmas mensagens para defender aquilo que eles acreditam. E isso é muito importante, eu acho que isso é o amor verdadeiro que Harry Potter nos ensinou tanta coisa sobre isso. O primeiro livro de Harry Potter foi lançado em 1997, nós estamos aqui 23 anos depois. A comunidade de fãs de Harry Potter ela é incrivelmente fiel, ela está machucada, eu acredito que ela esteja machucada sim, então é momento de ouvir, de absorver e de entender todos os motivos. Conversando com você, fã de Harry Potter que está chateado, eu queria muito chegar aí do seu lado e te dar um abraço. Eu sei o quanto você ama Harry Potter, o quanto você ama essa série e o quanto está sendo difícil para você absorver tudo isso. Uma das coisas mais difíceis que eu faria na minha vida era chegar aqui e começar a xingar J.K. Rowling, começar a falar que eu não admiro mais ela, falar um monte de coisa que não sairia da minha boca, eu nem conseguiria. A gente discorda, a gente fica chateado, a gente pensa por que ela tá falando isso, a gente que sempre conheceu ela, as causas que ela lutou, a gente fica meio que confuso. E isso não tá passando só na minha cabeça, eu tenho certeza que tá passando na cabeça de muitos fãs da série também. Eu, Diego, não deixarei de consumir os filmes de Harry Potter, os livros, eu não deixarei de ir ao cinema, ver Animais Fantásticos, eu não deixarei de fazer nada disso, mas eu respeito todos os fãs que vão fazer isso, que eles levem o tempo que eles precisarem para absorver todas essas informações. Eu espero que vocês fiquem bem, absorvam também todas as informações, vou deixar alguns artigos nas descrições, vou deixar algumas colunas, vou deixar algumas notícias para vocês lerem, tomarem as suas próprias opiniões, formarem as opiniões e deixa aqui nos comentários também as suas opiniões, o que vocês acharam. E como sempre, a gente se vê no próximo Observatório Potter com muitas novidades, mas principalmente com muito conteúdo para vocês. Mal feito, feito e tchau!